Bendizemos e exaltamos. Tu és Deus, sempre foste e sempre serás. Aqui estamos com ação de graça. Tua palavra diz e nós recapitulamos-las, porque está escrito que a minha graça te basta e o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui debaixo desta graça e acreditando que este poder nos vai fortalecer. Glória a teu nome. Pedimos ao Senhor Espírito Santo para estar no controle de tudo e utilizar-se de nós e das nossas cordas vocais. Faça chegar, Senhor, aonde quer que esta palavra chegue. Toque a quem tu quiseres que toque. Mas uma coisa te pedimos: glorifica o Senhor Jesus Cristo aonde essa palavra for recebida. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Glória a Deus. Então, aquilo que eu quero dizer nesta noite, e não é mais senão algo com base na palavra de Deus, porque ela é o tira-teimas, ela é a fonte de ensinamento e por ela, pela palavra de Deus, somos ensinados e deixamos-nos ensinar, obviamente. Então, o tema que eu tenho nesta manhã, ou neste dia, aliás, é: a quem tu serves? Quem é que tu serves? Então, ela é como uma pergunta e vamos respondê-la pela sua palavra. Amém? Então, glória a Deus. A quem é que tu serves? Ora, a Escritura nos fala assim no livro de Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, no seu versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Eu passo a ler. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Palavra do Senhor. Então, a quem nós nos apresentarmos para servir, deste serviremos, deste seremos servos. Por isso, a nossa pergunta, ou o nosso tema é: a quem vós servis? A quem é que serves? Quem é que tu serves? Ora, se nós decidirmos, já que recebemos Cristo como Senhor e Salvador, se nós decidirmos servir a Deus, então seremos servos de Deus. Ora, a pergunta depois coloca-se: como poderemos servir a Deus se nós não o vimos? Portanto, se nós decidirmos andar à base das Escrituras, fazer o que as Escrituras diz, então estaremos a servir a Deus, porque conhecemos e estamos a fazer o que ela requer de nós. Então estamos a servir a Deus. Como? Pela sua palavra. E isto é primordial, essencial, e deve ser a forma de viver daquele que decidiu receber e servir a Cristo como Senhor. Então, se servir a Deus pela sua palavra, dele sereis servo. E na qualidade de servo, tens que obedecer. Tens que obedecer, porque o servo obedece. O servo obedece e não questiona. O servo obedece e não questiona e põe em prática o que lhe é requerido. E ao pôr em prática, usufrui dos benefícios da sua obediência. Porque o seu Senhor, quando voltar e encontrá-lo, servi-lo assim, lhe chamará de bem-aventurado. A Escritura diz assim, obrigado, Senhor Espírito Santo, no livro de Josué, no seu capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 8. Aliás, posso ler até a partir do versículo 6. Diz assim a Escritura, então, no livro de Josué, a partir do versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo,
porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais lhes daria. Tão somente, versículo 7, esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, para onde quer que andares. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, diz a Escritura. Deus falando a Moisés para dar seguimento à obra que Moisés iniciara, ou que Deus iniciara através de Moisés. Ele disse, tem bom ânimo. E lhe disse, não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Disse mais no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Esta foi a exortação de Deus para para Josué, que iria dar continuidade aos caminhos que Moisés andara ao servir a Deus. Então lhe foi recomendado a ter bom ânimo. Lhe foi recomendado a não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas dar seguimento ao que Deus dissera, o que Deus comissionara, o que Moisés fizera. Então, já vimos que, ao obedecer, Moisés lhe foi dito que prudentemente se conduziria. E é isso que nós queremos, ser prudentemente conduzidos. E assim só acontecerá se porventura obedecermos a Deus. E como fazê-lo? Seguir as Escrituras. Fazer o que as Escrituras falam. A Escritura fala no livro de Timóteo, segunda de Timóteo, a Escritura diz no livro de 2 de Timóteo, deixa-me aqui ver, 2 de Timóteo, no seu capítulo 3, 2 de Timóteo, no seu capítulo 3, versículo 16, diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17 do capítulo 3 de 2 de Timóteo. Para que o homem de Deus, vou repetir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o homem de Deus será perfeitamente instruído para boa obra quando se deixar corrigir pela palavra de Deus, instruir pela palavra de Deus, e ele se deixando corrigir e instruir, terá o que ensinar, saberá o que deve ensinar. Não vai ensinar, ou seja, não vai instruir uma outra coisa, senão a palavra de Deus que aprendeu ou que o corrigiu. Tá? Se nós servirmos a Deus, seguirmos a palavra de Deus, obedecermos a palavra de Deus, seremos corrigidos e instruídos e teremos o que ensinar. O que vamos ensinar? Não vamos ensinar senão outra coisa, senão as Escrituras. Vimos o que foi falado a Josué. Medita nela de dia e de noite. Poderíamos trazer outros versículos, mas não vamos fazê-lo para não ter esse vídeo muito longo.
mas vimos pelo pouco que nós lemos pelas Escrituras, somos instruídos a meditar nela de dia e de noite, conforme foi dito a Josué, e essa palavra, aliás, não é só para Josué, é para nós também, porque quanto mais nós meditamos, mais somos instruídos, e quanto mais nós formos instruídos, seremos corrigidos por ela e saberemos o que é ensinar. Glória a Deus por isso. Ora, então ao fazer isso, nós estaremos perfeitamente instruídos para ensinar os outros, porque serviremos a Deus pela sua palavra. Não vamos ensinar outras coisas, outros ensinamentos, mas vamos ensinar o que Deus nos ensina pela sua palavra. Pois pela sua palavra somos corrigidos, pela sua palavra somos instruídos, para que então perfeitamente estejamos instruídos para toda boa obra. Se não servimos a Deus, a quem o homem então iria servir? Ao outro homem? Ou a Satanás? Ora, lemos que no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 16, se puderes voltar lá e ler, vamos encontrar que a quem nós servimos, obedecermos, dele seríamos escravos, ou para a morte, ou para a vida. Ora, se nós não servimos a Deus, estaríamos então ou a servir ao próprio homem, ou a nós próprios, ou a Satanás, porque não há cá escolha. Ou servimos a Deus, ou não servimos a Deus. E todo aquele que não serve a Deus, ou está-se a servir a si próprio, ou está a servir a Satanás. E quem não está a servir a Deus, não está na luz, porque Deus é luz. E se não está a servir a Deus, está a servir a Satanás ou a si próprio, logo não vai ensinar as coisas de Deus. E ensinar as coisas de Deus, como falamos, é ensinar o que as Escrituras falam. E se não ensina as coisas de Deus, está a ensinar as coisas de quem? Ou está a ensinar as coisas do homem, ou está a ensinar as coisas de Satanás. Ou seja, coisas das trevas. Porque se não ensina o que é da luz, que é as Escrituras, automaticamente vai ensinar o que é das trevas. Portanto, aí se reflete então o nosso tema. A quem servis? Eu dei ênfase no servir a Deus como servir a Deus. Não dei ênfase no servir o homem nem a Satanás, porque não faz sentido. Né? Nós queremos servir a Deus, estar ligados a Deus e fazer a vontade de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, questionado pelos discípulos, ele disse: e quando orares, orareis assim. Está lá no livro de Mateus capítulo 6. E quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vou repetir: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Ora, fazer a vontade de Deus é fazer o que está escrito. Fazer a vontade de Deus é andar no que está escrito. E que se estabeleçam os mandamentos de Deus. Para que quando nós formos e onde formos e onde estivermos, vai refletir-se pura e simplesmente a vontade de Deus. E as pessoas saberão que servimos a Deus porque estamos a fazer a sua vontade. Oremos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por nos ensinar a te servir. Obrigado por nos mostrar e fazeres estabelecer a tua vontade. Obrigado por nos ensinar a te servir pela tua palavra e colocarmos a tua palavra em primeiro lugar. Muito obrigado por nos ensinares a andar sobre a tua palavra e fazermos a tua palavra, ensinarmos somente nós como servos e ministros a tua palavra, somente a tua palavra, e nunca ensinar, nem muito menos falar, tudo que esteja fora da tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a pôr de parte as tradições dos homens, dos antepassados,
dos pais, avós, bisavós, tataravós. Ensina-nos a andar na tua vontade e fazer a tua vontade. E para isso pedimos ao Senhor Espírito Santo para nos ajudar nesta caminhada. Senhor Espírito Santo, ajuda-nos em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. E glorifica o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. E prontos.